Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da televisão do Observatório da Televisão. Nesta semana, por conta do Dia das Crianças, nós vamos relembrar algumas novelas infantis que marcaram aqui a nossa televisão. Desde o início da TV no Brasil, já na década de 50, a criança foi um telespectador que se quis atingir. Com teleteatros infantis, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, numa versão clássica adaptada por Tatiana Belink, dirigida por Júlio Gouveia, e novelas exibidas 2 ou 3 vezes por semana, já dedicadas a esse público, como Oliver Twist, Pinóquio e até Poliana, que nós podemos acompanhar atualmente numa nova adaptação feita pelo SBT. Mas as novelas infantis num ciclo como o que nós conhecemos agora, também pelo SBT, são uma novidade. No entanto, antigamente, houve diversos títulos pensados para esse público, por diversas emissoras. No final da década de 60, A Pequena Órfã, produção da TV Excelsior escrita por Teixeira Filho, atingiu grande sucesso com a história de Toquinho, que era vivida por Patrícia Aires, uma menina abandonada pelos pais e que era maltratada num orfanato por uma megera chamada Dona Elza, personagem de Riva Nimitz. Essa novela inaugurou uma série de outras novelas que tratavam de um tema semelhante. Crianças, em geral, órfãs, maltratadas pela vida e por aqueles que as rodeavam, com poucos momentos de carinho e felicidade. Sozinho no Mundo, que pelo título já explica tudo, na TV Tupi. Ricardinho, Sou Criança, Quero Viver, na Bandeirantes. E na TV Record, Tilim e Pingo de Gente. Na TV Tupi também, em 1970, embora não fosse órfão, o garoto Zezé marcou uma geração de telespectadores na novela Meu Pé de Laranja Lima, escrita por Ivani Ribeiro, que foi refeita outras 2 vezes já pela TV Bandeirantes. Baseada no livro de José Mauro de Vasconcelos, a história do garoto que tinha como grande amigo um pé de laranja lima em meio aos maltratos do pai, às dificuldades financeiras e aos romances das suas irmãs mais velhas, garantiu um lugar cativo no coração do público, em todas as suas versões. No meio dos anos 70, a TV Globo investiu numa nova adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo e a TV Tupi criou um horário que foi dedicado ao público infantil e infanto-juvenil durante algum tempo, às 18 horas. Nesse horário foram exibidas algumas novelas dedicadas a temáticas leves, muito próprias à faixa etária. O Velho, o Menino e o Burro, inspirada numa fábula conhecida, foi exibida em 1975 com Douglas Mazola, Lisa Vieira, Dionísio Azevedo, Sadi Cabral e Patrícia Maio. Em seguida, Papai Coração, que é o original de Carinha de Anjo, da obra de Abel Santa Cruz, e Cinderela 77, escrita por Walter Negrão e Chico de Assis, com Vanusa e Rony Fon, que modernizava a história famosa da Cinderela. Nos anos 80, com a estreia de Chispita no SBT, inaugurou-se uma nova série de novelas infantis, agora mexicanas, dubladas em português. Chispita fez muito sucesso e foi exibida por aqui várias vezes, com a história de uma menina que é adotada por um milionário depois de passar alguns anos num orfanato. A mãe dela sofreu um acidente no qual o marido, pai de Chispita, havia morrido. Enquanto busca a sua mãe, Chispita tem que lidar com a irmã, vamos dizer assim, a filha biológica do milionário que a adota. E mal sabe ela que está mais próxima da sua mãe do que imagina. Lucero, a protagonista dessa e de muitas outras novelas, recentemente esteve no Brasil participando da versão brasileira de Carinha de Anjo, no SBT. E conquistou uma nova geração de fãs. Depois de Chispita vieram outras novelas que não repetiram o mesmo sucesso, como Lupita e Angelito. Mas no início da década de 90, outras produções dedicadas às crianças conquistaram a audiência. Carrossel, em 1991, é um fenômeno de repercussão lembrado até hoje. Do mesmo autor de Carinha de Anjo, Abel Santa Cruz, a história dos alunos da Escola Mundial e sua professora Helena, que se dedica a resolver os problemas deles, enquanto tem os seus próprios, inclusive românticos, marcou uma geração de telespectadores com suas reprises, com o Carrossel das Américas, que foi uma sequência exibida em 1996 e recentemente inaugurou o ciclo de novelas para crianças do SBT em 2012, uma escolha certeira.
Rosanne Mulholland, a atriz que nós conhecemos aqui no papel da professora Helena, representou muito bem aquela Helena que a minha geração conheceu, com Gabriela Rivera no papel. Depois de Carrossel, outras novelas como Vovô e Eu também conquistaram o público. Mas apenas na década de 2000 a emissora voltaria a valorizar esse filão com outras novelas mexicanas exibidas em sequência por volta das 7 da noite. Além da versão de Chiquititas, que foi ao ar entre o fim da década de 90 e começo dos anos 2000, um outro horário, nas férias das Chiquititas, ou num horário alternativo, tinha a dedicação ao público infantil com títulos como Amy, a Menina da Mochila Azul, Maria Belém, Luz Clarita, O Diário de Daniela e Serafim. Luz Clarita, inclusive, era um remake de Chispita, a antiga novela que já havia conquistado o público da emissora. Na década de 90 também, até a Rede Globo se rendeu a esse filão e produziu Era Uma Vez, que recentemente completou 20 anos. Embora não fosse uma novela exatamente infantil, fisgava o público infantil, com os personagens centrais filhos do viúvo Álvaro Erson Capri, que eram interpretados por Luísa Curvo, Alexandre Lemos, Alessandra Aguiar e Pedro Agum. Em 2005, a Band produziu uma versão de Floribela, novela argentina, que fez bastante sucesso entre o público infantil e juvenil, com Juliana Silveira no papel de Flor, jovem que vai trabalhar na casa da família Fritzenwalden, se apaixona pelo irmão mais velho e ajuda-o na tarefa de conduzir a vida desses irmãos menores, com as intrigas de uma noiva ciumenta e de uma disputa pela herança da família. O sucesso gerou uma segunda temporada no ano seguinte, 2006, com uma troca de mocinho, de Roger Gobet por Mário Frias. Desde 2012, o SBT tem investido num horário fixo apenas para novelas infantis, ou infanto-juvenis, como queira. A sequência de Carrossel, Chiquititas, Cúmplices de um Resgate, Carinha de Anjo e agora As Aventuras de Poliana demonstra não só uma estratégia que deu muito certo para a emissora, mas também a fidelização de um público que está crescendo, viu as produções anteriores, continua vendo as novas graças a temáticas adequadas ao seu crescimento e também tem uma opção para ver com os irmãos menores, com os primos, ou mesmo com os filhos, né? Já que as histórias têm evoluído na sua temática. Especialmente esse horário, hoje de 8h30 da noite, é uma conquista do público infantil, que tem sido um pouco relegado pelas emissoras, especialmente de TV aberta, quase sem opções para assistir, além dos canais educativos. Numa semana em que nós lembramos o Dia da Criança, é fundamental alertar as emissoras de televisão para a atenção a esse público, que precisa e merece atrações de qualidade que possam oferecer a ele divertimento, entretenimento de qualidade e também educação, sem um modo chato, pode-se dizer assim, de transmitir as informações. As novelas são muito eficazes nisso porque envolvem as crianças na história, fazem com que elas se identifiquem e aprendam valores bons para levarem pela vida adiante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso TBT da televisão dessa semana. Aproveitem muito bem o Dia da Criança com seus filhos, seus irmãos menores, seus netos, seus sobrinhos, seus vizinhos e lembre-se sempre de não deixar morrer dentro de vocês a criança que existe dentro de todos nós. Um abraço e até a próxima semana.